Meus queridos irmãos e irmãs, texto do Santo Evangelho e a primeira leitura deste domingo é uma catequese sobre o desapego. Uma catequese que vale a pena ouvir, porque todos nós, de uma certa forma, quem mais, quem menos, nós temos os nossos apegos. Toda forma de apego é uma pobreza. A pessoa que é muito apegada, porque ela está muito centrada em si. Faço um exemplo. É bonito, é bom quando vê que um pai, uma mãe ama o filho, mas se ele está muito apegado, porque o apego é uma forma de dizer que isso é meu, me pertence. E somente quando você perde, você vai ver que aquilo que você talvez amava de uma forma apegada não é teu. Faço o exemplo, o padre falou do filho, né? Quando o pai e a mãe é muito apegado ao filho e quando ele casa, beijinho e vai viver a sua vida. O casamento te ensinou que aquele filho não era teu, porque agora ele vai viver a vida dele, ele não vai deixar de te amar. E assim tantos outros exemplos, né? O texto do Evangelho de hoje nos mostra uma cena bonita. Na primeira leitura e no Evangelho, são duas viúvas, pessoas muito simples, humildes, que depositam em Deus, não em si mesmo, e aqui que está a grandeza. Diz que Jesus estava no templo, né? E veja, Jesus, tomai cuidado com os doutores, os mestres e doutores da lei, porque eles gostam de andar com roupas vistosas, eles gostam de ser cumprimentados nas praças, gostam de ocupar os primeiros lugares, gostam até no templo, quando entrava, nós não sabemos, é bom que a gente saiba, né? Tinha alguém no templo que cuidava do tesouro do templo, né? O cofre do templo, onde as pessoas depositavam, como nós quando entramos na igreja, né? Na hora do ofertório, nós vamos lá e fazemos a nossa oferta para Deus, sem pesar no coração, como o dízimo. Hoje também é o dia do dízimo, e aqui vem uma catequese. O que impede muitas pessoas de serem dizimistas é o apego a si mesmo. Pessoas que no fundo não confiam em Deus. Penso que confio em Deus. Mas por quê? Porque está muito apegada. Quem é apegado a si não partilha. Muito difícil uma pessoa que é centrada em si, que confia mais nas coisas do mundo e do que na causa de Deus, não vai partilhar. E se partilhar é com uma negociata com Deus. Ó, eu vou te dar 10 de dízimo, aí tu me manda 20 lá para casa. Isso nunca foi oferta. Ó, eu vou ser dizimista lá da paróquia, mas quando eu quiser o salão paroquial, o padre tem que fazer um desconto, sinal que não entendeu nada. Isso se chama negociata, e não é assim que funciona com Deus não, viu? Deus não precisa de nada. Quem precisa aprender somos nós. Então a caridade que nós fazemos é uma maneira de educar, somos nós que precisamos nos desapegar. Então diz que Jesus está no templo e observa como as pessoas fazem suas ofertas. O gesto de ofertar é bonito, agora precisa ver com qual intenção que eu faço a minha oferta. Na teologia moral diz que não basta fazer o bem, é preciso fazer bem feito. Porque às vezes até no exercício da caridade, quando é para me vangloriar, para ser visto, elogiado, nós temos aqui uma pobreza, nós temos aqui um problema. Era o que os mestres da lei faziam, eles depositavam grandes quantias e tinha alguém, olha, entrou agora o fulano de tal e deixou para o tesouro do templo R$1.000, todo mundo, oh, e a pessoa se sentia
disseram o nome, né? Entrou o Pedro na igreja e depositou no cofre R$1.000. Todo mundo, oh, como Pedro é bom. E o Pedro se sentia. Então essa oferta ele fez para quem? Para Deus ou para ele? Fez para ele. Colocou ali, mas a partir do momento em que ele se sentiu, que disseram o nome, fulano de tal deu tanto. Será que temos alguma coisa aqui a nos ensinar, nos dizer? De repente entra uma pobre viúva, né, com apenas 2 moedinhas, e veja, essas 2 moedas, diz o texto que não valiam quase nada. Na verdade não valiam nada mesmo, né? É como se fosse 2 centavos, 2 moedas de 1 centavo. Nem sei se circula, acho que temos o bancário aqui, né? Acho que nem existe mais, né? Porque são... Mas veja, na sua pobreza, Jesus disse, olha, em verdade, depois que Jesus observa, eles ofertam, uns grandes quantias, não é o valor monetário que aqui se é R$100, 500, 1.000, R$1. Não é, a questão não é monetária, é a forma como eu apresento. É isso que Jesus, o que você, quando você está doando, o que você está fazendo, o que você espera? Essa oferta de fato é para exercitar a caridade, ensinar a partilhar, ou aquela teologia da prosperidade muito presente em muitas igrejas, né? Você dá a Deus, contribua lá que Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um carro, Deus vai pagar as tuas contas. Vocês já ouviram esse tipo de discurso? Isso é uma distorção da fé, e é uma distorção até da oferta. Não agrada a Deus, e não é nem verdadeiro isso. Então Jesus, quando observa aquela pobre viúva que era explorada, enganada pelos mestres da lei, os homens do templo, que se apropriavam até dos bens dela, roubavam, por isso que ela estava na miséria. Na primeira leitura nós já vamos chegar lá também, né? Jesus diz, olha, na verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos deram daquilo que não lhes fazia falta, daquilo que sobrava, enquanto ela deu tudo o que tinha. Até aquelas 2 moedinhas, que talvez seria por nada que valesse, mas para ela é como se aquelas 2 moedas fosse 1 milhão para quem deu. Está vendo aqui? Quando nós confiamos em Deus, nós somos capazes de partilhar. E aqui nós temos que fazer um grande exercício. Quantas pessoas que têm dificuldade de partilhar, são até pessoas boas, não são pessoas más, mas que ainda têm um apego. Todo apego ele é perigoso. Ninguém é dono de ninguém. A pessoa é livre. O apego é um centrar em mim mesmo. Por isso que a partilha, o dízimo, as ofertas, a caridade, nos ensina a nos desapegar. Ensina-nos o desapego. Para sair do apego é preciso aprender a se desapegar. E é preciso exercício, né? Se eu quiser ganhar um pouco de músculo aqui nos meus braços, que é raquítico, né? Eu tenho que exercitar e colocar peso. Se eu ficar só fazendo isso aqui vai só ganhar banho e gordura, né? Se eu colocar um desafio, ganho massa muscular. Assim também a caridade, ela precisa ser exercida, ajudando, partilhando. O padre falava ontem que a fé verdadeira costuma passar pelo bolso também. Por exemplo, um paroquiano que vai na igreja, sabe o que é igreja, uma comunidade, né? Não falta nenhuma missa, mas ele tem dificuldade de partilhar.
por exemplo, não é dizimista, não ajuda, resmunga, né? É sinal que ali essa fé ainda precisa de uma boa catequese. Às vezes muito apegada a si, às coisas do mundo. Quando nós somos muito apegados àquilo que é passageiro, nós temos dificuldade, até de ajudar, até de praticar o bem. É disso que Jesus está falando. Por isso essa pobre viúva, na sua pobreza, deu mais que todos, porque enquanto os outros deram aquilo que não fazia falta, ela deu tudo o que tinha. Olha, a pessoa dar tudo o que tem, claro que Deus não está pedindo isso, que eu tenho que passar fome porque o outro coma. O bom é que os dois comam. Eu não preciso viver na miséria debaixo da ponte para que o outro tenha uma casa digna, não. Todos nós devemos ter uma casa digna, uma moradia, todos nós. Por que tem tanta miséria no mundo? Vocês acham que é por causa do quê? Dos apegos, dos interesses, um coração mesquinho, pobre de espírito. Diz, a pessoa é tão rica que ela só tem dinheiro. Quando a sua riqueza são só os bens materiais, no fundo você pode ser milionário, mas você é um pobre aos olhos de Deus. Um coração mesquinho não partilha, está sempre resmungando, e quando faz ainda critica, acha que não está certo, acha que aquilo, né? Isso mesmo, são os apegos que estão lá dentro de você, e que estão tentando te ensinar que você precisa a se desapegar. É preciso fazer esse passo. Na primeira leitura, um exemplo muito bonito também, uma outra viúva, né? Hoje são as viúvas que estão nos catequizando, né? O profeta Elias, a caminho de Serepta, se encontra com uma pobre viúva que estava lá pegando 2 pedaços de lenha, porque estava abandonada, desprezada. Jesus falou, cuidado com os doutores da lei. Eles fazem longas orações, fingem. Olha só, às vezes nós podemos até enganar a Deus com as nossas orações. Que coisa grave, pecado gravíssimo. Os doutores da lei, foi Jesus que disse, viu? Não foi o padre Leonor. Jesus dizia no seu ensinamento para uma grande multidão, tomai cuidado com os doutores da lei, né? Eles fazem longas orações, que daí as viúvas viam, né? Olha, é uma pessoa piedosa, olha como ela reza, nós podemos confiar, os nossos bens, está sempre na igreja. E alguém que está sempre na igreja, a gente espera, né? Está lá sempre de joelho dobrado, essa pessoa deve ser uma pessoa muito boa. Que triste, que vergonhoso e decepcionante quando isso não se verifica. Se torna até um escândalo. E é esta crítica que Jesus dirige aos doutores da lei, como se fossem os sacerdotes da época, e eram os mestres da lei. Muito embora vocês fazem longas orações, mas isso tudo é fingimento. Não me agrada, porque o coração de vocês está distante de mim. Está vendo? Então é possível que a gente reze e o nosso coração está distante de Deus. Quando é que nós rezamos, e o nosso coração está distante dele? Quando que mesmo rezando eu não sou capaz de perdoar a ofensa de um irmão, de uma irmã. Você está rezando para quê? Exercite o perdão. Se eu não sou capaz de ser generoso, se eu não ajudo nem a minha paróquia com o dízimo, o que você entendeu o quê? É disso que Jesus está falando, os desapegos. Quem é apegado, repito, e se precisar falar mil vezes, vou falar, porque o padre tem que ensinar, e vale para o sacerdote também, porque às vezes também nós, padre, temos nossos apegos, né? As 2 viúvas de hoje
dão uma catequese a todos nós. Na primeira leitura, o profeta, né, pede para ela, né? Vamos ver quem é o profeta aqui? O profeta Elias. Ó, veio da jornada, cansado, com fome, pede para esta própria viúva. Primeiro pede um copo de água, né? Tá bom. Enquanto ela vai buscar o copo de água para ele, ó, traz também um pedaço de pão. É um bicho forgado, né? O profeta. E ela diz: meu senhor, eu não tenho nada, eu não tenho nem para mim, mas o que eu tenho aqui, tudo que eu tenho é um pouquinho de farinha, um punhado de farinha e umas gotas de óleo. O padre não está ensinando, viu? Está aqui, ó. Mas se você, profeta, me pede, eu vou fazer como está me pedindo. E foi lá do nada, ou do pouco, que dava nem para ela, diz: eu estava pensando em fazer um pãozinho para mim e meu filho comer e depois esperar a morte. Olha que situação que se encontrava essa pobre viúva, sem esperança, abandonada por todos, desprovida de tudo. Mas se o Senhor me pede, farei como me pede. E diz, e ela foi, fez, obedeceu. E diz aqui, ó: comeram ele, ela e toda a sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor havia dito pela boca do profeta. Olha o que é a confiança em Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a nos desapegar, porque se tem uma coisa, isso é um vício. O apego não é virtude, o apego é vício. Todo apego excessivo, ele não é virtude, ele é vício. E os vícios precisam ser trabalhados e combatidos. Nós precisamos potencializar são as virtudes e não os vícios. Todos nós estamos cheios de apegos a tantas coisas, e o padre já fez alguns exemplos aqui. Precisamos trabalhar os nossos apegos. Estas viúvas de hoje, que deram tudo o que tinha, tudo, não é aquilo que sobrava, pode levar, eu tenho mais, não, deram tudo, inclusive até aquilo que era aquilo que elas precisavam para sobreviver. Mas tamanha era a confiança que tinham em Deus, eram tão gratas a Deus porque o apego delas não estava naquilo que elas tinham, mas o coração estava ancorado em Deus. A pessoa muito apegada, o seu coração está ancorado no mundo. A nossa âncora deve estar no céu, não aqui na terra. É lá: juntai tesouro no reino do céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Já ouviram essa passagem? Ajuntar tesouro no reino do céu. É que nós nos preocupamos muito em ajuntar tesouro aqui. Não que a gente não tenha, a gente tem que administrar, claro, ser um bom administrador, inclusive dos bens, usá-los para o nosso sustento, para uma digna. Jesus não é esse o discurso, viu? Jesus está ensinando que é preciso nos desapegar. Por mais que os bens são importantes e necessários, como são, né? Claro que são, vocês sabem, né? Mas a nossa confiança deve estar em Deus, porque tudo na vida passa, até nossos bens passarão. Nós deixaremos tudo, e a única coisa que nós levaremos desse mundo, e que pode ser um crédito, foi o bem e a caridade que nós fizemos, inclusive com os nossos bens. Deus vai levar em conta isso. Você lá na terra, você teve tantos, você poderia ter feito tanta caridade, você fez?
Pois é, você teve oportunidade, eu te deixei lá durante, o padre falou muitas vezes sobre, você ouviu muitas missas o padre falando sobre isso, e por que você não fez? Não venha chorar agora. O padre fala firme, porque tem uns aí, por aí, que o padre fala, mas parece que está falando para os bancos da igreja aí, e não entende ou faz de conta que não entende. Por quê? Porque é o apego, é o apego. Se liberte, meu querido, minha querida, se liberte. Não seja escravo do que você tem. Quem deve mandar no dinheiro não é o dinheiro que tem que mandar em mim. Ele tem que me servir e não eu servir ele. A pessoa muito apegada é escrava, inclusive dos seus bens. Por isso ela não partilha, não ajuda e não doa. E quando faz, eu doei lá para a igreja tanto, e o padre nem fez um banner lá para mim, ó. Fica braba. Não é aqui, né? Lá na França, na África, alguns lugares do mundo é assim, né? Então, que o Senhor eduque os nossos corações para a prática da partilha e para o exercício da caridade, começando a libertar o nosso coração dos tantos apegos que nos impedem de evangelizar e também de ver Deus no rosto dos nossos irmãos. O apego é vício. O vício precisa ser combatido. Apego é vício. E ponto final. Louvado seja nosso Senhor Jesus.